Potentes Esporte Clube. Fala aí, galera, entrando ao vivo, falando aqui do Rio de Janeiro, Complexo do Chapadão, tamo junto e misturado, trazendo aqui algumas falas, alguns pensamentos do que vem acontecendo aí nessas últimas horas, nos últimos dias, e principalmente falar aí da questão do Mister no Galo. Jorge Jesus sai do Benfica, vai para o Atlético Mineiro, e como é que fica? E também vou falar rapidamente aqui do John Textor, né, que aparentemente é um novo dono do Botafogo. Então, o futebol no Brasil, ele parou, mas as notícias, né, os acontecimentos continuam aí intensos, dia a dia é uma novidade. E especificamente hoje a gente teve essa notícia de que o Jorge Jesus não está mais como técnico do Benfica, e já ventilaram que talvez o Abel Ferreira vai para o Benfica e o Paulo Souza vem para o Flamengo. E é o assunto do momento nas redes sociais e principalmente no Twitter. Eu tenho acompanhado o Twitter desde cedo e o assunto mais falado é Jorge Jesus, Flamengo, Atlético Mineiro, e é isso que tem feito. Então, assim, rapidamente falando sobre isso, não dá para a gente ficar aqui falando, especulando, porque a verdade é que somente os dirigentes do Flamengo, o presidente do Benfica, o próprio Jorge Jesus, é que podem vir a público e dizer o que aconteceu, o que está acontecendo. Então, nós que estamos aqui de fora, e principalmente o torcedor do Flamengo, só resta mesmo a especulação. A especulação do que pode ter acontecido, do que pode vir a acontecer. Eu acredito que nisso tudo, o mais importante, né, a lição que a gente, como torcedor, independente do clube que a gente torça, técnico não é ídolo, jogador de hoje não é ídolo, porque me parece que tudo é movido a grana, a dinheiro. Não tem outra paixão. Se um dia houve essa paixão por parte de um jogador, de um técnico, isso ficou no passado. Então, Jorge Jesus consegue essa idolatria no Flamengo por ter feito aquela campanha histórica em 2019, mas eu acredito que as últimas ações do Jorge Jesus já dizem muito da pessoa que ele é. E aqui está falando um botafoguense, nada contra o cara, não. E nem dizendo que eu estou torcendo contra ele. Acho que o próprio torcedor do Flamengo ele tem que tirar essas próprias conclusões. De maneira nenhuma vocês são obrigados a concordar comigo, ou vocês vão dizer que eu estou com inveja, que eu estou com medo. Não tem medo, não tem nada disso. Até porque eu sempre falei, sempre pontuei para o JC Anjos, que é flamenguista, que se caso o Jorge Jesus voltasse para o Brasil, ele dificilmente ia repetir a performance de 2019. Até porque ele vai encontrar uma outra conjuntura, um outro cenário dentro, pelo menos, do futebol brasileiro, com algumas equipes se reforçando, algumas equipes que conseguiram, nesses últimos 2 anos, alcançarem conquistas, como, por exemplo, o Palmeiras, conseguindo esse biconsecutivo da Libertadores, Palmeiras que não conseguia vencer o Flamengo em jogos oficiais, e consegue quebrar, né, essa freguesia numa final de Libertadores. Então, o próprio Palmeiras hoje, quando for enfrentar o Flamengo, vai ter uma outra mentalidade. Essa mentalidade de que nós vamos perder já acabou. Eu acredito que a final da Libertadores deu para o Palmeiras essa possibilidade de
se planejar e olhar para o Flamengo e falar assim, ó, não é imbatível, mesmo que venha o Jorge Jesus. Aí a gente tem um Atlético Mineiro que se reforçou, ganhou a Copa do Brasil, ganhou o Brasileiro, e agora também está aí sendo um time, um clube extremamente forte no cenário nacional e vai continuar forte. Então, é isso. Falar para vocês o seguinte, é importante, o nosso canal está começando agora, poucos inscritos, poucas visualizações, então você que de uma certa maneira parou aqui nesse vídeo, eu peço para vocês que se inscrevam no canal, valorizem as mídias, as pessoas que estão aqui no YouTube falando de futebol. Nós somos aqui apenas torcedores apaixonados pelo futebol, pelos nossos clubes, pelos outros esportes. Dê um like, comente, nos ajude. E claro que a gente sabe que hoje nós temos bons canais no YouTube, pessoas aí com bastante engajamento de pessoas. E a gente fez o canal primeiramente para falar de esporte, que é uma coisa que a gente gosta. Mas é claro que se nesse prazer de falar de esporte, e principalmente de futebol, tiver o seu like, o seu engajamento no nosso canal, para a gente é muito importante, porque aí a gente se sente mais motivado, até mesmo para trazer melhorias nos equipamentos. A gente pode melhorar algumas coisas e às vezes as pessoas gostam de pessoas que estão ali falando a língua delas, que estão ali simplesmente como torcedores, como é o meu caso, como é o caso do JC Anjos. Então, como eu estava dizendo antes, né, essa questão do Flamengo e do Jorge Jesus, que para a gente que está de fora, a gente só especula. A gente só especula, mas no final das contas, eu acho que por mais que haja especulação, a gente não tem que ter idolatria por técnico, por jogador, porque hoje tudo é dinheiro, gente, é grana, é business. Então não tem essa de técnico que eu só treino aqui no Brasil, o Flamengo, ou o jogador que fala, se for para jogar no Brasil, só joga no Corinthians. Isso não existe. O que vai fazer é isso aqui. É quem chegar com um projeto e principalmente com isso daqui. Então não se espantem, ou não fiquem chateados chamando ele de traíra se o Jorge Jesus pintar no Atlético Mineiro. Ele teve posturas que podem ser questionáveis, sim, mas o Flamengo também teve, porque poderia ter tido uma postura um pouco mais assertiva em relação ao Jorge Jesus. Quer vir, não quer vir? Eu acho que a todo momento que essa situação vem acontecendo, o Jorge Jesus nunca deu indícios de que realmente quis vir para o Flamengo. Fica aí um questionamento, mas cada um é cada um. Eu não sou torcedor do Flamengo, eu sou torcedor do Botafogo, então os flamenguistas que reflitam e vejam se vale a pena essa idolatria toda pelo Jorge Jesus. E aí, falando, né, como torcedor do Botafogo, a gente teve aí nos últimos dias a informação, só um momento aqui, tomar um combustível. Nos últimos dias, precisamente no dia 24 de dezembro, essa informação de que um bilionário norte-americano comprou o futebol do Botafogo. Comprou essa SAF, né? Sociedade Anônima do Futebol do Botafogo. E desde esse dia, então, nós, torcedores do Botafogo, estamos vivendo um sonho, porque a gente está projetando um 2022, um 2023, um 2024 no céu. É uma virada que o Botafogo pode dar na sua história. Muito assim importante. Eu não sei nem assim dizer para vocês qual é o meu sentimento. Meu sentimento, por enquanto, é um sentimento de um cara que está feliz, mas ao mesmo tempo mantendo a cautela. E aí, quando eu ver as coisas acontecendo, eu vou falar assim, é isso. E na verdade, eu como torcedor, nem projeto para o Botafogo um time galáctico.
um time com uma folha salarial de 20, 30 milhões por mês, um time com elenco de estrelas. Eu não projeto isso para mim. Porque, para mim, como torcedor, eu simplesmente quero que o Botafogo seja respeitado no futebol brasileiro. Que o Botafogo, no mercado de venda e compra de jogadores, ele se estabeleça como uma força. Porque hoje é muito fácil os times do Brasil virem aqui no Botafogo e fazerem propostas, às vezes, ridículas, para levar os nossos melhores jogadores. Porque sabe que o clube está falido, o clube não tem dinheiro. E as negociações são feitas de forma muito ruim. Então, se eu já tiver no Botafogo uma postura no mercado mais assertivo e mais agressivo, mas não agressivo no sentido de respeitar ou atravessar transações. É simplesmente o que eu quero é o seguinte, por exemplo, o Corinthians hoje está assediando o nosso zagueiro, Canu. E está querendo oferecer para o Botafogo, não quer oferecer dinheiro, quer oferecer 3 jogadores que estão encostados no Corinthians. Isso não é negociação. A negociação é o seguinte, você quer comprar o meu jogador, você paga, o valor é esse. Ah, não tenho. Então, obrigado, próximo. Agora, você quer levar o nosso zagueiro, oferecer refúgio para o clube, e às vezes até dá certo. Vamos supor, o Canu vai para o Corinthians, o Botafogo traz 3 jogadores, porque o Corinthians está oferecendo 3 jogadores vindo emprestados. Não é dado, não, para o Botafogo, é emprestado. Chegou, então trocou. Canu foi para lá e trouxe 3 jogadores emprestados do Corinthians. E mais um perdão de uma dívida aí que está envolvendo aí alguns jogadores que o Botafogo, na época, pegou do Corinthians. Aí vamos lá. Aí esses 3 jogadores que chegaram do Corinthians, eles se destacam no Botafogo em 2022. Fazem ali um bom campeonato brasileiro. Uma boa Copa do Brasil. Sabe o que acontece no final do ano? O Corinthians pega os jogadores de volta e vende por um preço muito bom, porque o jogador foi valorizado, né? Porque quando ele faz um bom campeonato, ele é valorizado no mercado. E o Botafogo fica, ó, chupando o dedo. Ou pode até acontecer do Botafogo falar assim, eu quero ficar com esses 3 jogadores emprestados que se destacaram. Aí o Corinthians fala assim, é tanto. O Botafogo fala, não tenho dinheiro. Vocês podem prorrogar o empréstimo por mais um ano? O Corinthians fala, não. Ou você paga, ou a gente vai vendê-los para outro clube. O Botafogo tem sido, nos últimos anos, barriga de aluguel de outros clubes brasileiros. Barriga de aluguel real. Então, acabou. O que eu quero, primeiramente, é que o Botafogo acabe com isso. Chega. O preço do mercado é esse. Não tem dinheiro, não vende. Mas não vende. Por quê? Porque o clube hoje, com a vinda, né, com a chegada desse investidor, o clube vai ter dinheiro. Não para investir, não para trazer um jogador. Também não quero isso. Um jogador com salário de 2 milhões por mês. Isso é coisa de louco, eu não quero. Mas é dizer o seguinte, eu tenho poder no mercado para comprar, vender e não ficar refém de oferta ruim. Porque todo clube brasileiro hoje, quando quer vir buscar um bom jogador, vai no Botafogo. O Corinthians agora, o Palmeiras que levou o Rafael Navarro, o Atlético Paranaense que tem feito isso constantemente aqui no Botafogo, o Internacional, o Fluminense, o próprio Vasco, cara, que está na Série B, mas se vê no direito de, vou fazer uma proposta para o jogador do Botafogo. Tem dinheiro eles lá, cara. Então, acho que minimamente,
se o Botafogo não for mais refém desse tipo de transferência, para mim, eu já estou no céu. Já estou no céu. E eu acredito, estou aqui tentando me conter na emoção, mas realmente que esse investidor norte-americano com experiência no mercado de futebol, em outras mídias, venha e transforme a maneira do Botafogo se portar no mercado. E que reflexões sejam feitas, não só para o Botafogo, mas o que a gente pode esperar de um investidor, de um cara com muita grana, dentro do futebol brasileiro. O John Textor, ele é um dos donos do Crystal Palace, que joga a Premier League. Que benefícios John Textor pode trazer para o futebol brasileiro? Eu espero realmente que isso não seja, que a chegada do John Textor, e esse cara ele ganhou já 8 Oscars, porque ele tem uma empresa que faz holograma. Porra, ele participou de vários filmes aí. Então eu fico imaginando um cara chegar lá no Newton Santos, lá o cara fazer um holograma do Garrincha, cara. Tu tá lá no estádio, daqui a pouco um holograma do Garrincha, viado. Porra, mano, tá ligado? Um holograma do Newton Santos, um holograma dos caras do Botafogo da antiga lá. O cara tem todas essas possibilidades. Eu acho que o futebol brasileiro, ele tem muito a ganhar com a entrada desse cara aqui no Brasil. O futuro do Botafogo, na minha opinião, se isso se concretizar, é um futuro do profissionalismo. Acabou o amadorismo. Não há mais espaço, pelo menos para alguns clubes, como o Botafogo, que vinha definhando financeiramente. Refém de gestões amadoras que fizeram com que o clube hoje esteja devendo R$1 bilhão, gente. Vocês conseguem imaginar um clube dever R$1 bilhão? Como é que um clube desse consegue ser competitivo? Como é que um clube desse consegue ir para frente devendo R$1 bilhão? Tem gente que é contra a SAF. Beleza. Mas qual é a solução para o Botafogo? Qual é a solução para o Cruzeiro? Qual é a solução? O Vasco está na mesma situação. Não sei se deve R$1 bilhão, mas tem gente que é contra ainda a venda do futebol do Vasco. Então, assim, o Bragantino hoje já é um clube empresa, mas o Bragantino, com todo respeito, não é um Cruzeiro, não é um Botafogo. Então, acho que hoje, realmente, para o mercado olhar para o clube empresa, esses dois clubes, eles vão precisar serem exemplos de sucesso. Nós já temos hoje muitos clubes no Brasil que é clube empresa, mas são foi o Figueirense, o Cuiabá, é o Bragantino, se eu não me engano, o Botafogo de Ribeirão Preto, mas peso de tradição de torcida hoje é Cruzeiro e Botafogo que está entrando. Então, se Cruzeiro e Botafogo no futuro derem certo, eu acredito que os outros clubes vão seguir esse exemplo. Hoje os clubes ainda estão vendo com cautela. Opa, será que isso aí é o correto? Será que é certo de se dar o clube na mão de uma pessoa? Mas a verdade é que, nesses últimos anos, os clubes brasileiros, eles têm donos, não podem ser donos oficiais. Mas, tem exemplo do Vasco. Eurico Miranda, durante muitos anos, não foi o dono do Vasco? Qual a diferença? Que hoje, se você oficializar isso e dizer assim, não, realmente você vai ser o dono. Então, eu vejo muita gente falando que não vai dar certo, que o clube é do povo,
que o clube deveria ser democratizado, que o futebol não pode viver de lucro, que o clube não pode ser pensado no lucro. Tá, mas qual é a solução para o Botafogo? Qual é a solução para o Botafogo hoje? Devendo R$1 bilhão. Qual é a solução para um clube assim? Que está defiando, que está na UTI, que não ganha nada e que está com uma dívida desse tamanho. Qual é o futuro? Como é que você vai democratizar? O clube praticamente não existe mais. Só não acabou o clube Botafogo, de futebol e regatas, porque é Botafogo. Cruzeiro só não acabou porque é Cruzeiro. É aí que você vê a grandeza do Botafogo. Porque se não fosse Botafogo, já tinha acabado. Recentemente, um clube da Itália, esse é até bom aí, Júlio. O Júlio está aqui no feedback, no background. Teve um clube aí, Júlio, italiano que faliu. Faliu. Depois vou falar contigo. Falando assim, Júlio, não tô maluco não, gente. Tem um cara aqui que está no background. Faliu. O que acontece quando um clube fale? Cai lá para a última divisão e vai ter que subir. Faliu. É uma coisa que pode até acontecer hoje com o Botafogo, quando tem um empresário por trás. Mas isso vai ser muito difícil. É muito difícil. Se você tem à mão um empresário de sucesso, um cara com experiência no mercado, futebol e de outras mídias, de cinema, um cara desse dá errado no Botafogo. O cara pegou na mão um produto extremamente lucrativo e poderoso no que se refere a engajamento de torcida. Se ele souber trabalhar esse engajamento, a torcida do Botafogo vai abraçar isso de uma forma espetacular e o retorno financeiro para ele vai ser... Porque é isso também, não vamos se enganar e dizer que o cara vai vir porque ele gosta do futebol, porque ele ama o esporte. O cara quer vir porque também tem isso, mas a principal situação é grana. Futebol dá dinheiro. Só que aqui no Brasil ainda não souberam explorar isso. CBF é ruim para vender seus produtos. Muito ruim mesmo. Souber explorar esse produto, a gente poderia ter até um futebol brasileiro muito mais vendável para outras praças, outros lugares do mundo. Mas modelo de campeonato brasileiro, de competição ainda muito ruim, muito mal vendido na TV. E esse John Textor, ele é dono também de uma plataforma de streaming. Olha aí o que isso pode trazer para o Botafogo. O Botafogo pode se livrar da Globo de vez, cara. Porque se eu sou o dono do Botafogo, eu tenho a plataforma de streaming, eu trago a plataforma de streaming para o Brasil e vendo o meu produto na minha plataforma. Aí a Globo vem. Mas a cota de televisão, o cara fala assim, eu não quero mais não. Cota de quê? Para que eu quero cota de 80 milhões? Dinheiro de pinga, igual o Neto fala. O cara não precisa da Globo. O cara não precisa de ninguém. Ele já tem todo dinheiro, empresa, experiência. Então, assim, é uma coisa assim que pode dar muito certo para o Botafogo. E eu acho que para o futebol brasileiro, isso é um ganho. O que eu venho falando para o Júlio já há um tempo. O futebol brasileiro ele precisa estar forte com seus times. A gente pode brincar aqui. Eu não gosto do Vasco, eu não sou fã do Flamengo, mas eu acho que é importante que essas equipes estejam fortes. Fluminense. E aqui eu falo do Rio. Seria muito bom se os 4 clubes do Rio ficassem fortes financeiramente e competitivamente, com boas gestões, cara. Quem não quer um Botafogo e Vasco no Maracanã lotado, no São Januário, no Newton Santos? Quem não quer um Flamengo e Fluminense de times fortes, bem administrados? Isso quem ganha é a gente, cara. A gente sentar ali, porque nós somos apaixonados por futebol, nós queremos produtos de qualidade.
Não dá para você ligar o seu streaming lá e você vê um Flamengo com um time super qualificado contra um Botafogo que está ali falido, jogando com 11 atrás, cara. Isso não é futebol. Isso não é bom pra gente. Não é bom. É igual acontece em Minas. Esperamos que o Cruzeiro volte para a Série A e volte forte para competir com o Atlético. Isso é importante para o futebol, não só de Minas, mas para o futebol brasileiro. Nós precisamos do futebol, esse futebol que está surgindo também no Nordeste. Surgindo não, que sempre houve, mas agora está tendo mais mídia. A gente precisa de elencos, a gente precisa de clubes bem administrados para que nós tenhamos um futebol brasileiro competitivo, que se entregue produto. A gente quer um produto de qualidade. A gente não quer pagar por um pacote de streaming ou por uma Premiere, que é super cara, para ficar assistindo 11 atrás na defesa. Ah, tem a sua beleza, às vezes, o Júlio fala isso, tem a sua beleza a defesa. Mas a gente sabe que muitas das vezes os times jogam atrás porque não tem time para montar, não tem competitividade para entregar. Então, se você não tem time, você vai jogar lá atrás, aquele futebol feio. Agora, se você tem um time que minimamente eu vou jogar aqui atrás porque é uma estratégia, mas você sabe que o time tem bola. Igual acontece muitas das vezes, acontece no futebol inglês, cara. Nós temos ali, às vezes o Liverpool não tem nenhuma vergonha de jogar atrás e sair pro jogo na boa. Ou o próprio clube, o Chelsea, que não joga um futebol maravilhoso, mas joga um futebol extremamente competitivo. Tanto é que foi campeão da Champions League. E esse ano vem forte. Mas você olha o time do Chelsea, não é um time que joga bonito, igual joga o City, por exemplo. Mas é competitivo, cara. Tá ali, brigando. Então a gente quer isso pro futebol brasileiro. Então, já vou encaminhando aqui pro final. E, mais uma vez, peço o seu like. Curta o nosso canal. E se você não conhece a nossa vinheta, agora nós temos vinheta. Aos poucos o canal vai se estabilizando, criando ali uma besteirinha aqui, uma besteirinha lá. Já todo mundo tem vinheta, tem tudo aquele negócio trabalhado, bonitão. A gente fala assim, porra, a gente é pobre, mas a gente tem uma vinheta. Júlio, está me ouvindo? Coloca a vinheta aí para eles verem. Impotentes Esporte Clube. Nosso grande amigo Cícero, Impotentes Esporte Clube. Esse sim é um clube nascido em 1910. Centenário. Viva os Impotentes Esporte Clube. Clube de tradição, de conquistas, né? Decacampeão da Libertadores. 30 vezes campeão brasileiro. Tá? 30 vezes campeão da Copa do Brasil. Não sabia, não? É Impotentes Esporte Clube. Aqui, trazendo para você vídeos, informações. John Textor, dono do Botafogo, comprou o Botafogo glorioso. Se vai dar certo, eu não sei. Mas nesse momento, porra, ganhei na Mega Sena do futebol. Tô rico, porra. Jorge Jesus, mano, não sei. Também não quero nem saber. Só sei que o cara pode pintar aí, só para finalizar. Torcida do Flamengo, esquece esse cara. Esse cara não quer vir, não. Só tomar aqui molhar minha boca aqui. Quinta-feira tem Porto Benfica. Nós vamos cobrir, fazer um comentário aqui breve depois do jogo. Às 18 é início desse jogo. Sem Jorge Jesus. Vamos ver como é que vai ser o comportamento do Benfica nesse jogo.
Porque teve até motim e tudo lá. Mas é evidente que esse negócio de motim foi tudo cenário montado pelo Jorge Jesus para ser demitido do Benfica e ficar livre no mercado. E se ele vai vir para o Galo, eu não sei. Vamos acompanhar aí as próximas horas. Só sei que essa última semana de futebol aqui no Brasil está sendo movimentada. Movimentadíssima. Ia jogar na Mega Sena hoje e esqueci, pô. Eu esqueci, falei, pô, vou jogar, não joguei. Porque eu já estou me considerando rico. O Botafogo foi comprar, tá rico, tá com dinheiro. Eu pensei assim, pô, tô rico também, não vou mais ganhar. Mas vou jogar, vou fazer uma fezinha. Acho que eu vou amanhã fazer uma Mega Sena. E é isso, gente. Eu vou encerrar aqui a transmissão. Como vocês estão vendo, o negócio é bem jogado mesmo. Não tem aqui, eu não sou o Juca Kfouri, não sou o Trajano, não sou o Nicola. A gente aqui não tem nem pretensão de ser esses caras. A gente quer ser o mais amador possível. Aqui quem está falando é Alexandre Franco, Rio de Janeiro, Complexo do Chapadão. Só igual a você, você é igual a mim. Na dificuldade e na facilidade, a gente vai comentando de futebol. Cheguei, tô rico. Valeu, Botafogo. Jorge Jesus é Galo? Não sei de novo. Valeu, Júlio. Tô fechando. Pra mim já chega. Valeu. Impotentes Esporte Clube.